tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, né? A lição dos tesouros infantis, escolhendo a quem servir. Na lição de número 7, nós vamos falar corvos entregam alimentos. Vocês já sabem de quem é essa história, né? Nós vamos contar a história do profeta Elias, também a história do rei Acabe, né? Então, primeiramente nós vamos para a parte do conquistando a atenção, como vocês já sabem, né? A parte do conquistando a atenção tá pedindo para você ter em mãos 2 copos com água. Um copo bem cheio, transparente, para as crianças verem, tá bem cheio. Deixa só sobrar um pouquinho na borda. E um outro copo, um pouquinho de água só. E aí você vai fazer um desafio com a criança. Você vai falar assim, olha, eu quero que você atravesse a sala com esse copo aqui que não tá muito cheio. Vamos ver se você consegue? Ela vai atravessar e vai ser muito fácil, né? Sem derramar. E aí você vai dar para ela um copo bem cheio e pede para ela atravessar. E aí você vai falar, e agora? Qual foi mais fácil carregar? O copo bem cheio ou o copo que não estava tão cheio assim? E aí a criança vai dizer, né? Porque o copo muito cheio corre o risco de derramar, né? E aí você vai dizer assim, olha, então hoje nós veremos alguém que teve muita coisa na vida, mas terminou em desastre, igual aconteceu com a água. Se andar muito rápido, derrama. E teve outra pessoa que não teve muita coisa na vida, mas foi uma bênção. Vamos ver quem foi? E assim você já consegue conquistar a atenção das crianças. Vamos então agora para a parte do apresentando a lição, né? A parte da história em si. A lição está pedindo para você pegar um copo, né? Transparente também, o mesmo que você usou no Conquistando a Atenção. E aí você vai falando para a criança assim, uma jarra com água. Eu peguei aqui uma garrafa, você escolhe aí, tá bom? Tá pedindo assim, ó. Quando Salomão escolheu servir a Deus como rei, ele era humilde, era obediente, né? Ele ficou muito famoso, muito famoso. Os vasos de riqueza de Salomão foi se enchendo, ó. E aí você vai enchendo o copo. Riqueza, fama, ó, ficou bem cheio. Só que o que aconteceu? Só que só existe um jeito de carregar muita riqueza e fama. Sabe qual é? É sendo humilde e sendo obediente. O problema é que Salomão se esqueceu disso e começou a ficar orgulhoso. Aí nesse momento você vai derramando a água, as gotinhas de água. É bom você ter uma bacia. Eu esqueci de pegar uma bacia aqui, mas aí você vai fazendo isso. Vamos fazer de conta que aqui é uma bacia, tá bom? E aí só que Salomão, ele esqueceu de ser humilde e obediente e começou a ficar orgulhoso, né? Começou a ficar orgulhoso, fez amizade com reis vizinhos, né? Fez amizade com os reis vizinhos, se casou com as filhas dela, com muitas princesas. E isso foi muito errado, né? Porque o Deus disse que eles deveriam casar com uma mulher só. E ele se casou com várias mulheres. Isso foi um problemão para o reino dele, né? Então, dentro de pouco tempo, aquelas mulheres convenceram Salomão a adorar ídolos. Que horror! E aí você vai derramando um pouco mais, sabe? E aí, Salomão começou a adorar outros deuses. E aí, ele deixou de seguir a Deus. E deixando de seguir a Deus, ele se tornou egoísta, se tornou malvado. Só que no final da vida de Salomão, ele se arrependeu e ele voltou a servir a Deus. Só que as consequências de tudo que ele havia feito, infelizmente, não pode ser retirado, né? Então, depois da morte de Salomão, aí depois que você fez tudo isso aqui, você vai falar o que aconteceu depois da morte de Salomão, tá bom? Leem bastante para vocês saberem falar assim
bem de forma que atinge as crianças, tá? Então, depois da morte de Salomão, aí tá pedindo para você pegar uma folha, né? O reino, Deus mandou antes de Salomão morrer, Deus mandou um profeta para falar com ele que o trono não ficaria mais na família dele, né? Por causa do pecado dele, que ele ia ter um servo que ia assumir o trono, né? E aí depois a gente sabe, né, que foi Jeroboão e Roboão. E aí você vai falar para as crianças: então, crianças, pegar uma folha, o reino foi dividido em duas partes, ó. Só que a família de Salomão só ficou com 2 tribos. Lembra que o povo de Israel eram 12 tribos? Pois é, ficou 2 tribos só para o filho de Salomão, que era Roboão. E para o outro rei, que não era da família de Salomão, que era o servo, ficou 10 tribos. Só que entre essas 10 tribos, foi um problema, porque essas 10 tribos, a maioria dos reis, todos os reis praticamente, eram adoradores de ídolos. E entre eles está o rei que nós vamos estudar hoje. Sabe quem é? Aí você vai, depois de fazer isso, você vai ver que o reino, né? Mostrar para as crianças que o reino foi dividido, que a parte menor ficou com a família de Salomão. Eu preparei aqui alguns recursos para a contação da história, né? É aí que vai entrar o profeta Elias, né? Eu preparei esse Elias aqui. Eu posso depois compartilhar as imagens no grupo da Ezi. Eu fiz ele assim, mais um palmo, é bem grandinho. Eu imprimi, recortei, eu passei papel contact aqui para durar mais tempo, né? Colei aqui atrás uma garrafinha que eu posso segurar, coloquei água dentro para ficar mais firme. Vocês podem fazer com rolinho de papel higiênico também, que eu não tinha em casa. Aí eu aproveitei essas garrafinhas que eu tinha lá. Eu fiz o Elias, esse aqui. Aí tem o rei Acabe, que eu também posso compartilhar depois a imagem. Ó, o rei Acabe. A Jezabel tá da mesma forma. A Jezabel, tá? Os dois. Tem também o Baal que eu fiz. Vou compartilhar lá com vocês, ó. Depois você monta, né? O cenário. O Baal. E tá. Esse daqui eu fiz o corvo, né? Que vai entregar alimento para Elias. Esse daqui foi um pãozinho que eu colei aqui com dupla face, né? Um pãozinho de EVA. Bem simples de fazer, gente. Olha, fazer um ovalzinho, faz uns risquinhos assim. Dá pra fazer até com lápis de cor. Aí eu colei aqui, ó, embaixo do biquinho dele. Tá vendo? Aqui atrás um palitinho. E aí ele vai fazendo assim, revolando, tá bom? Depois eu posso compartilhar também os moldes lá pra vocês. Mas isso aqui também é só você pegar uma imagem na internet e recortar, tá bom? Se quiser até fazer de papel dá certo também, não precisa ser de EVA. Aí eu imprimi uma imagem que é de um rio, né? Pra ser o rio onde Elias foi, onde os corvos levaram alimento para ele. Eu imprimi o tamanho de uma folha A4 mesmo, tá? E aí os corvos vinham e traziam alimento para Elias. Esse daqui foi a parte da história. Lembrando que essa história, ela tem 2 partes, né? Então, eu fiz também a parte da viúva, né? Sarepta. Eu fiz uma caixinha, ó, onde eu vou usar como uma TV. Depois eu ainda vou terminar de fazer ela, vou colocar uma antena aqui em cima para ficar mais legal. É uma caixa onde você vai encapar ela. O legal é você fazer um fundo preto, né? Para dar uma profundidade maior, fica mais legal. Faz um buraquinho aqui em cima da caixa, encaixa um cano, um rolinho aqueles rolinhos de papel alumínio, também dá certo, tá? Mas eu acho que o cano é mais legal, porque aí você corta o tamanho que você quer. Aí você vai girando, né? Vai girando ele assim, ó, as imagens. Aqui já é outra parte da história, né?
A viúva e tal, o filhinho dela, eles não tinham alimento em casa. Tá vendo? Essas imagens aqui eu posso depois compartilhar também com vocês, tá bom? Essa daqui foi a que eu fiz. Tem a opção que a lição tá dando, tem várias opções aí no manual, tá bom? Esse daqui, ó, você pode pintar ele, recortar e montar o cenário também, tá bom? Tem muita ideia na internet se vocês procurarem sobre essa história, tá bom? Então essa é a parte da história. Vamos então para a parte do memorizando, é onde a gente vai ensinar o versinho da lição para as crianças, tá bom? O versinho está em Mateus 6:8, né? Mateus 6:8, que diz: pois o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem, né? Nosso Deus, ele sabe tudo que a gente precisa antes da gente pedir. Então você vai pegar uma Bíblia na linguagem que está o verso, tá bom? E aí tá pedindo para você falar assim: olha, crianças, Elias, ele viajou 150 quilômetros até chegar na viúva. Então, o que nós aprendemos com isso aqui? Antes de Elias chegar lá, a viúva já havia orado pedindo a Deus ajuda, né? E Deus, sabendo o momento certo de agir, ele enviou Elias. Elias demorou para chegar lá. Só que quando ela orou, Deus já havia providenciado, né? Então, a lição, a Bíblia nos diz um verso muito importante sobre isso. Vamos ler? E aí você vai ler o verso para a criança. Pois o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Mateus 6:8. E aí você pode ensinar para a criança assim, com gestos também, tá bom? Pois o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir, tá bom? Pois o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Mateus 6, verso 8, tá? Aí você pode repetir várias vezes com as crianças, um de cada vez ou em grupo, até eles decorarem o versinho, tá bom? Nós vamos agora para o revisando, né? O revisando tá pedindo para você ter um copo cheio de água, né? Uma bacia embaixo. E aí, você vai dividir a sala em 2 grupos, tá? Pode ser menino e menina, eles adoram esses desafios. Ou pode ser misturado mesmo. E aí, você vai fazer as perguntas da lição, que tá lá na página 81, né? Lá no final do manual. E aí, você vai fazendo as perguntas. Conforme eles forem errando, se acaso alguém errar, o grupo que errar, você vai derramando um pouco de água na bacia, vai derramando, vai derramando, vai derramando. Então, no final, o grupo que derramou menos água, né, é o que ganha, tá bom? Então, dessa forma, você vai conseguir revisar com eles a história e assim eles vão conseguir aprender melhor, tá bom? Bom, agora nós vamos para a parte do aplicando, né? Que é onde a gente vai ensinar para a criança o que nós aprendemos com essa história, né? Aqui tá pedindo para você dizer assim, olha, Acabe, ele ficou muito irritado com Elias, não foi? Mas Elias, o profeta, ele não teve medo, porque ele confiava em Deus, né? E a viúva? A viúva, ela deu o último pãozinho que ela tinha, mas ela não teve medo, porque ela confiava em Deus. E aí você vai fazer uma brincadeira com as crianças. É a mesma da semana passada, lembra? Do morto-vivo? Tipo aquilo. E aí você vai falar para elas assim, olha, prestem bastante atenção agora. Eu vou dar algumas ordens e cada vez que eu falar uma coisa que seja errado, vocês devem se abaixar. E quando eu falar alguma coisa que seja certo, vocês devem se levantar. E aí nesse momento da brincadeira, o manual está dando uma sugestão aqui muito legal. Você vai preparar um saquinho com uma comidinha para cada criança. Lembre que você tem que ser para todas as crianças, tá? Senão dá briga, gente. Então eu preparei aqui só como demonstração um saquinho com pão. Você vai preparar, você pode colocar balinha de banana, você pode colocar barrinha de cereal, qualquer lanchinho que a criança, assim, de forma mais saudável, né? Um pãozinho, aqueles biscoitinhos de Santa Ceia, tá?
E aí, vocês vão falar assim, ó, fiquem atentos, porque de vez em quando o corvo vai passar e ele vai jogar alimento aí, hein? Vai jogar algum alimento. E aí eles estão brincando e você deixa a sacolinha assim pendurada no corvo, né? E aí você vai, por exemplo, falar, olha, Lucas fingiu que estava dormindo para não ajudar a mamãe. Isso está certo ou está errado? A criança deve se agachar. Então, Aninha limpou os sapatos do papai sem pedir. Ela tá certa ou tá errada? Certo. E aí, de vez em quando, você vai soltar o pãozinho para alguma criança. Entendeu? De forma que todas as crianças recebam, tá bom? Eles vão adorar essa brincadeira. Tá? Então, essa é a parte do aplicando. E aí você vai fazendo com todas as crianças e no final eles vão conseguir compreender a lição. Aí você pode falar para eles para deixar comer o lanchinho, deixar para comer só no final da lição, tá? Então agora nós vamos para a última parte da nossa lição, que é o contando aos outros, né? Que é onde a gente vai ensinar para a criança a fazer o trabalho missionário da semana, tá? Tá pedindo pra gente confeccionar com as crianças o corvo, né? Tem aqui um molde que o manual já tá oferecendo, né? Que vocês podem fazer esse daqui, o corvo, tá? Vocês podem ampliar se quiser também, mas eu acho que esse tamanho pra criança tá legal, tá? E aqui nós temos o versinho da semana, onde você vai colar em cima do corvinho deles. Tem também a outra opção, que é esse aqui, ó. Esse aqui também, para vocês fazerem com eles. Que é um fantochezinho, né, de dedo, um dedoche, tá? Eu fiz o dedoche. Eu achei mais fácil de fazer o dedoche, mas vocês escolhem aí qual vocês querem fazer. Eu fiz até de EVA, ó. Fiz ele de EVA, colei aquele olhinho que a gente compra pronto, né? Fiz o biquinho. Aí esse aqui é legal, que dá pra criança brincar, ó. Entendeu? Contar a história com o dedinho. E aí você vai recortar o versinho. Eu esqueci de recortar o versinho para colar aqui. O versinho já tem vários aqui, ó. Só você imprimir, tá? Aqui, ó. O versinho, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedir. E aí com esse visual aqui, eles vão contar para alguém durante a semana a história de hoje, certo? Então esse foi o manual de número 7, né? Corvos entregam alimentos. É uma história muito interessante, onde a gente aprende muitas lições, né? Lição de coragem, né? Lição de confiança em Deus. Então, no final, o que a criança ela deve saber? Ela deve saber que Deus cuida de seus filhos obedientes e humildes. E o que ela deve sentir? Ela deve sentir confiança no cuidado de Deus, né? E ela deve responder, confiando em Deus sempre, sendo obediente na prosperidade ou nas dificuldades, né? Então essas são as lições que o manual quer nos trazer nessa lição, né? Falando sobre a história de Elias. E eu queria dizer para vocês, quando vocês forem procurar um corinho para cantar relacionado à história, não se prendam tanto à história em si. Procurem um corinho que traga a moral da história. O que essa história quer nos ensinar? Porque às vezes a gente fica perdido, poxa, não sei um corinho, né, que combina com a história e tal. Mas às vezes tem tantos corinhos que combina com a moral da história. O que ela quer nos ensinar? Um corinho que fala sobre confiança, um corinho que nos fala sobre o cuidado de Deus, né? Sobre obediência, né? Então, quando vocês forem procurar o corinho, pensem nisso, tá bom? Então essa é a nossa lição de número 7. Que Deus abençoe vocês, que vocês consigam preparar esses recursos, né? Lembrando de vocês lerem bastante a história antes de contar para as crianças, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima história, tá? Um beijo, fica com Deus.